Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo sobre análise de uma subestação, tá? Deixa eu só voltar aqui. Análise de uma subestação de energia elétrica ao tempo, tá? Então eu vou fazer uma análise ali dos elementos que compõem aquele projeto principal da subestação ao tempo, tá? Na verdade, nós vamos analisar hoje uma subestação é, em uma estrutura singela, tá? Como essa daqui que vocês estão vendo na tela, beleza? Bom, então, inicialmente, essa subestação, a ideia da subestação é fornecer uma demanda de potência elétrica, tá, para uma determinada edificação. Então, quando a edificação ela demanda uma potência muito alta, a concessionária não consegue fornecer aquela potência diretamente para aquela edificação. Então, vamos supor que uma edificação residencial com vários andares, um supermercado, um shopping center. Tá? Então, todas essas são edificações urbanas que normalmente vão demandar subestação de energia. E não, a gente não fica limitado só a essas edificações. Nós temos, por exemplo, no ambiente rural, tá? As fazendas, grandes fazendas demandam também subestação de energia para alimentar uma série de equipamentos presentes nessas fazendas, por exemplo, como pivôs, né, outros ali equipamentos que tem na fazenda. Então é comum também encontrar algumas subestações de energia no ambiente rural, tá? No agronegócio, no ambiente rural. Então, eu vou fazer essa análise, é uma subestação simples, tá? A gente pode entender esse tipo de subestação presente, como eu disse, em algumas edificações, né, em alguns supermercados, hospitais, tá? Escolas, vai ser comum a gente encontrar esse tipo de subestação, tá bom? Bom, então nós temos aqui primeiramente a vista frontal da subestação, que é essa aqui do lado esquerdo, tá? Que eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês. A vista frontal, e nós temos aqui a vista lateral da subestação. Na vista lateral, a gente pode perceber que ela é conectada, então essa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo, a gente chama de buchas do primário, tá? Que são exatamente, deixa eu ver se eu pego o laser aqui, que é exatamente onde eu estou apontando aqui, tá? Quando eu dou o zoom, o laser acaba saindo, né? Mas é exatamente isso daqui, tá? Essas buchas, elas vão pegar a energia elétrica, tá? Conectar ao transformador. Então, o transformador, no caso, é um elemento que ele pode ser um abaixador ou um elevador de tensão, tá? A uma certa potência. Tá? Então ele faz essa transformação a uma certa potência. Nesse caso, é comum nós encontrarmos o transformador para esses ambientes que eu falei para vocês, abaixador. Então, a subestação abaixadora que recebe energia elétrica na tensão de 13,8 kV, tá? Ou seja, 13.800 volts, e rebaixa essa tensão para baixa tensão. Então, ele está pegando a média tensão, 13.800, que é uma tensão de distribuição, tá? 3,8 kV, a tensão de distribuição. Então ele vai pegar essa tensão de distribuição e vai abaixar o nível de utilização, tá? Que é a baixa tensão, onde nós encontramos ali uma tensão de 380 volts entre fase, 220 fase neutro, tá? Esse transformador aqui é um transformador que a gente chama de delta estrela, porque ele só tem 3 buchas no primário, então ele está conectado em delta, tá? E só que no secundário ele tem 4 conexões, tá? Como vocês estão vendo aqui, ele tem 4 conexões no secundário. Então ele tem a conexão do neutro, tá? Porque está em estrela, o secundário está em estrela, e as 3 fases aqui, tá? Então, na verdade, ele vai pegar 13.800, aqui é uma estrutura compacta de energia elétrica, tá? Então, isso é bem comum também já encontrar no ambiente urbano, que é uma estrutura que traz uma certa segurança a nível de distribuição. E aqui nós temos aqui então o secundário, né, desse transformador, tá? Que é de fato onde vão sair os cabeamentos, tá? E vão descer aqui para o que a gente chama de mureta de medição, proteção geral, tá? Bom, então esses cabos aqui eles vão descer a 380, tá? Vão descer aqui até esta mureta, tá?
Então, essa mureta, nós temos aqui o quadro de medição, que é onde vão estar ali elementos como os TCs, transformador de corrente, tá? Já já eu explico o que é isso. Nós temos aqui a proteção geral, que é uma proteção contra sobrecorrente, tá? E curto-circuito, né? Normalmente conectado ao secundário transformador, tá? Nesse tipo de subestação, tá? Enfatizando isso. E nós temos aqui a veneziana de alumínio, onde vai estar de fato o medidor, tá? Então o que acontece, pessoal? Como esse nível de corrente do secundário é muito alto, normalmente a gente não consegue fazer a medição direta, tá? Então a gente não consegue pegar essa energia no secundário e fazer uma medição direta, porque a corrente é muito alta. Então o que a gente faz aqui, nesse caso? A gente coleta uma amostra de corrente. Tá? Então, essa amostra de corrente, ela vem através de um conjunto chamado de transformador de corrente. Então, o transformador de corrente é um conjunto de transformadores, tá? Destinados a coletar uma amostra de corrente da rede para que a gente faça a medição. Tá? Então, normalmente, esses medidores são eletrônicos, tá? Então, eles precisam receber ali uma corrente num nível menor, normalmente até 5 amperes. Tá? Então, esse transformador de corrente, por exemplo, ele vai pegar uma corrente ao nível de 200 amperes e vai abaixar ela para que a gente consiga fazer a medição aqui nessa cabine, tá bom? Então, por isso a gente chama isso de cabine de medição, tá? Que é esse conjuntinho aqui, e tem a proteção geral, que é onde de fato está o disjuntor principal da edificação, o disjuntor geral da edificação, tá? Esse disjuntor ele tem um papel bem específico e nós vamos abrir esse quadrinho de proteção geral nos próximos vídeos. Vou mostrar para vocês o que tem lá por dentro, tá? Mas ele tem um papel bem específico, que é o quê? De fazer a proteção contra curto-circuito e sobrecarga, sobrecorrente, para o que está depois da subestação. Porque, de fato, no secundário da subestação está ligado ao sistema, tá? Então está ligado ao sistema da edificação, no qual a subestação está conectada. Beleza? Na vista lateral, a gente consegue perceber, então, que na saída aqui da proteção geral, nós temos os eletrodutos, então é uma saída subterrânea, como vocês estão vendo. Nós temos os eletrodutos, que vão pegar esses cabos, né, da baixa tensão e vão levar lá para o quadro geral de distribuição, né? Vão levar lá para o QDG, quadro de distribuição geral. Tá? Então, nós temos aqui na vista lateral, a gente consegue perceber esses eletrodutos, tá? Então, eles descem aqui pela proteção geral e levam lá para o quadro geral de distribuição. Esse poste ele tem uma base concretada, tá? Que é uma base que é, no caso, para suportar, né, a questão do engastamento do poste, porque ele é um poste de 600 Dan. Então, normalmente, os postes que têm uma resistência maior, são postes mais robustos, eles precisam ter uma base concretada, tá? Então, postes de 150, 300 Dan, normalmente não tem a base concretada, é só um engaste ali, o próprio engastamento do poste suporta ele. Nesse caso, esse poste de 600 Dan, ele precisa ter uma base concretada, até mesmo porque ele está carregando ali um transformador, né, que é uma estrutura pesada, tá? Então, nós temos essa vista frontal e lateral aqui da subestação de energia elétrica. Lembrando, isso aqui é uma subestação em estrutura singela, tá? E nos próximos vídeos eu vou fazer, então, uma visão mais geral disso daqui para vocês, tá bom? Muito obrigado.